Fala, jovens! Tudo bem com vocês? Luciano Filho aqui, bem-vindos ao sábado 14 e hoje eu estou aqui para falar de Premonição 6. Eu vou fazer a minha crítica falando o que eu achei, quais foram as minhas impressões, os pontos positivos e os negativos e um pouco de tudo sobre o filme. Então, desde já, eu aviso que vão ter spoilers, tá bom? Se tu ainda não viu o filme, eu recomendo que vá assistir primeiro para depois ver esse vídeo aqui, tá certo? Então, gente, para quem viu a minha crítica sem spoilers, deu para entender que eu não curti tanto assim Premonição 6 quanto eu queria. É um filme legal, é um filme ok, só que eu acho que poderia ter sido muito melhor. E pode ter sido um problema meu, que talvez estivesse com as expectativas lá nas alturas, mas também não altera o fato de que o filme teve alguns probleminhas que eu quero compartilhar. Mas ele tem muitas qualidades e eu também quero compartilhar. Então, para começar, bora falar sobre os pontos bons desse filme. Primeiro de tudo, não é uma premonição, né? É uma visão mesmo, porque é de algo que já aconteceu. Eu achei a cena da torre muito bem construída, com uma tensão enorme. Eu adorei toda a sequência da torre. E sem contar que os personagens, a Iris e o namorado dela, são muito carismáticos. Eu super assistiria um Premonição todinho só com aquele casal e o pessoal que estava naquela torre. Então, eu achei muito legal a construção da tensão, do suspense, do desenrolar do relacionamento dos dois. Eu achei muito bom e diferente também. Esse filme, sem dúvidas, é o mais diferente de todos em questão de estrutura, porque, como eu falei, não é uma premonição, mas sim uma visão de algo que aconteceu lá na década 60. Então, é interessante. E aí a cena corta para Stephanie, que é a protagonista da vez. E é quando a gente descobre que ela não está conseguindo dormir porque toda noite ela tem o mesmo pesadelo com a avó dela e o acidente da torre. Então, desesperada por respostas, ela vai em busca da avó dela, que até então ela nunca entrou em contato, para descobrir o que aconteceu com aquela história da torre, se aquilo realmente foi verdade e tudo mais. Não demora muito para a gente descobrir que a Iris, a avó da Stephanie, realmente teve uma premonição onde a torre ia desabar, mas ela salvou todo mundo e desde então a morte está indo atrás de pessoa por pessoa que sobreviveu ao acidente da torre. E ao longo dessa lista gigantesca, demorou décadas até ela chegar nos últimos da lista, que é justamente a Stephanie, que ao longo dessas décadas constituiu família. Então a morte vai começar a ir atrás desses membros da família porque eles nunca deveriam ter existido, uma vez que a Iris deveria ter morrido lá na torre. Então, gente, é um filme com uma premissa muito interessante, diferente dos outros filmes Premonições, em questão de estrutura. Porém, no final das contas, tem tudo aquilo que a gente quer ver, que são mortes. E o filme tem muitas mortes legais. E isso eu dou créditos principalmente para a questão da morte da câmara de ressonância, que eu achei muito engenhosa e sem dúvidas. Se alguém me perguntar do que eu lembro de Premonição 6, eu vou falar dessa cena específica. Outra coisa muito boa do filme é o carisma da família. Cada um tem sua personalidade, então a gente começa a torcer para eles viverem. Por incrível que pareça, isso é uma coisa que eles conseguem fazer muito bem. Cada personagem tem um desenvolvimento próprio e muito interessante, que eu confesso, eu fiquei com pena de um ou outro quando foi de arrasta. Outro ponto positivo, e sem dúvida eu acredito que é um dos mais emocionantes de toda a franquia, é a aparição do Tony Todd como William Bloodworth pela última vez. Eu acredito que depois da morte dele, fizeram uma editada para adequar
a situação real, que foi o falecimento dele em novembro do ano passado, com esse último filme dele aqui. Então, toda a mensagem que o William Bloodworth traz é muito emocionante. Não parece que é o William Bloodworth, parece que é o Tony Todd se despedindo do público. Parecia que ele sabia que ele ia morrer. Na verdade, eu não sei se ele sabia, mas é a impressão que se tem. Então, é emocionante. O Tony Todd foi muito importante para o cinema do terror. Fez Candyman, fez O Mestre dos Desejos 2, Terror no Pântano. E aqui, é claro, Premonição. Então ele deixou uma marca muito boa para as fãs dos filmes de terror. E acredito, pessoal, que de ponto positivo parou por aqui. Porque agora eu vou descascar a lenha em cima de Premonição 6 e dizer por que ele é decepcionante no meu ponto de vista. Tá legal. Eu falei que as mortes são criativas. Isso é verdade. Porém, tem uma coisa que prejudica muitas mortes, se não quase todas, que é o mau CGI. O CGI do filme é péssimo. Eu me arrisco a dizer que houve uma regressão em relação ao CGI de Premonição 5, que foram impressionantes. A cena da ponte e a cena do avião foram ótimas. Aqui, gente, dá para ver em alguns momentos o CGI puríssimo no seu mais cru design. Eu achei muito fraco, em destaque para dois momentos específicos aqui que eu não consigo esquecer, que é a morte da Iris, quando a parte do extintor atravessa a cabeça dela e o sangue espirra na cara da Stephanie. Aquele sangue é super artificial, dá pra ver que é de mentira, CGI, e eu achei tão desnecessário porque seria bem mais realista se alguém apenas espirrasse sangue fóssil na cara dela. Mas preferiram, enfim, eles optaram por colocar esse CGI horroroso. Outro momento que eu achei ridículo o CGI é a cena da morte da Júlia. Eu acho que é Júlia, que é a morte do caminhão de lixo. Porque, gente, fala sério, quando a bola bate na cabeça dela e ela cai dentro da lata de lixo, a gente vê as perninhas artificiais balançando. Eu não engoli aquilo. Eu achei tão mal feito, tão mentiroso, sabe? Que me tirou total fora do filme aquela cena. E teria sido uma ótima cena se fosse feita com dublês. Mas, de novo, optaram por efeitos de CGI, que ficou bem mal feito. Em algum momento do filme é descoberto que o Eric é um bastardo. Por isso que ele não estava na lista da morte. Então, gente, se o Eric não estava na lista da morte, eu queria entender que lance foi aquele da loja de tatuagens que aconteceu. Se ele nunca ia morrer, se ele não estava no esquema da morte, por que toda aquela cena, toda aquela sequência soa como algo totalmente desnecessário? Porque ele não ia morrer. Ele foi morrer depois, provavelmente porque, como o próprio filme diz, quando se mexe nos assuntos da morte, as coisas ficam confusas, e ele começou a mexer lá com o irmão dele, tentar interferir nas coisas, e causando a morte dele mesmo. Então, até eu entendo. O que eu não entendo é por que a gente perdeu tempo vendo aquela sequência de tatuagem, sendo que se tirassem ela, não ia mudar em absolutamente nada a história. Outra crítica que eu tenho é que eu senti falta das pistas que a morte dá. Ela dá uma ou outra, só que é muito sutil, muito sutil. Eu queria algo um pouco mais explícito, como no primeiro filme, quando aparece o recorte com o nome do Todd na revista, ou no segundo, Homem com Gancho, da Sombra, ou do terceiro, com as fotos. Então eu senti falta, porque esse literalmente quase não tem, gente, pistas de como o próximo vai morrer. A gente só vê os efeitos dominós acontecendo e a morte. Mas a gente não consegue ver ali a Stephanie ou o irmão dela vendo alguma coisa estranha que possa dar indícios de como a pessoa vai morrer. Então eu senti falta disso.
o que me deixou com a impressão de que o filme era um pouco menos premonição. Não sei se vocês conseguem me entender. Ele não tinha tanta essência assim de premonição. Ele foi o filme mais diferente, como eu mencionei, e isso pode ter ajudado com que ele se tornasse algo um pouco estranho e talvez ruim também, porque eu gostava dos sinais que a morte deixava. Outro ponto que eu tenho que reclamar aqui é a propaganda enganosa. O trailer mostrou uma morte que iria acontecer numa porta giratória. Essa morte foi totalmente excluída do filme. Temos a porta giratória, mas não acontece nada. Então eu fiquei muito revoltado quando eu vi que tinham tirado essa cena do filme. Não sei por que fizeram isso, porque a personagem que ia morrer na porta giratória morre em outro local, em outra circunstância totalmente diferente. E eu não gostei. A morte dessa pessoa foi quase igual à morte do McKinley em Premonição 3, quando a placa cai em cima dele. Quase a mesma coisa. Enquanto que a morte com a porta giratória poderia ser, além de algo diferente, outra marca registrada de Premonição 6. E eles tiraram. Então, para mim foi um bola fora tremendo. Eles também mudaram um pouco o William Bloodworth. Descaracterizaram ele, na verdade. Não é uma crítica negativa, eu entendo que eles quiseram homenagear o Tony Todd, mas ao mesmo tempo descaracterizaram o William Bloodworth. Porque em Premonição 1, 2 e 5, ele era aquela figura misteriosa que dava dicas de como os personagens poderiam tentar sobreviver às investidas da morte. Aqui ele é reduzido a apenas um sobrevivente que está esperando a hora dele chegar. Então, todo aquele conceito que a gente viu em Premonição 1, 2 e 5 meio que sumiu aqui. E eu acredito que isso tenha sido para homenagear o ator, porque no trailer existe uma ideia que foi modificada também, que é quando o William Bloodworth diz que se tu aceitar a morte, ela vai passar por ti. Então eu acredito que essa seria uma premissa do filme que foi mudada por causa do falecimento do ator. E tem duas coisas que me incomodaram muito. Primeiro é aquele caderno de anotações da Iris que vai para Stephanie, onde eles falam que tudo que está escrito ali são dicas que podem ajudar a pessoa a sobreviver da morte. Mas assim, a morte é um ser que está além do tempo, do espaço. Tu pode andar na rua e o meteoro pode atingir tua cabeça. Não existe um livro com informações que podem te ajudar. Quer dizer, até podem, mas não vão te salvar, porque a morte é engenhosa, é poderosa. Então, eu acredito que aquela história do divinho, siga o livro que você vai sobreviver, ridículo. A morte vai te pegar, não importa o que aconteça. E eu acho que faria mais sentido se a Iris tocasse no mesmo assunto do Tony Todd no primeiro. Chegasse com a neta dela e falasse assim: Stephanie, a morte está em todo lugar. Então, fica atenta aos sinais. A morte dá pistas de como ela vai matar. Presta atenção, fica de olho e tenta evitar a próxima morte. Faria mais sentido do que pega esse livro, nele tem como sobreviver e ajudar nossa família. Não, não tem. Entendeu? Esse é o problema. Outra coisa, eles querem jogar na nossa cara que a casa da Iris é o local mais seguro que tem, onde a personagem lá, a mãe da Stephanie, pode viver o resto da vida sem sofrer nenhum acidente e todo mundo vai viver bem. Ridículo. Aquela casa da Iris é o lugar mais perigoso que existe. Eu nunca vou entender aquele portão de ferro cheio de gancho, como se a morte precisasse escalar um portão para perseguir. Então, achei ridículo. Ridículo. Seria mais viável se a mãe da Stephanie se trancasse numa clínica psiquiátrica, assim como a Claire fez no Premonição 2. Faz mais sentido. E por falar em Premonição 2, o filme traz várias menções,
principalmente ao 2. Além da menção a Cleo Reeves, também menciona a Kimberly, onde é revelado que ela é a única sobrevivente de toda a história que conhecemos até então. Então, sim, a Kimberly está viva, mas ela não aparece. Isso me decepcionou um pouquinho, porque eu tinha a esperança de ver ela. Mas assim, gente, o que eu mudaria nessa história é só um papo, opinião pessoal. Eu faria o grupo, a família, se encontrar com a Kimberly e a Kimberly diria para eles da clínica psiquiátrica, porque ela tinha conhecido a Clear e sabia que a Clear tinha sobrevivido por um bom tempo presa na clínica. Então, para mim, faria mais sentido isso. A Kimberly falar pro trio lá, pros protagonistas, se tranca numa clínica psiquiátrica. Cleo Reeves conseguiu e só morreu porque ela saiu de lá. Pronto. Eu acho que faria mais sentido. E por fim, o descarrilhamento do trem. Gente, não vou dizer que foi ruim. Eu gostei das cenas, da história de matando os personagens. Eu só não gostei que foi tudo muito rápido. Não teve nenhuma construção assim tão boa, sabe? Foi uma coisa muito rápida. A Stephanie vendo as coisas acontecendo na rua dela, o descarrilhamento, a cidade toda sendo destruída e a Tora matando os dois. Poderia ter sido uma premonição, alguma coisa assim que nem fizeram com três. Poderiam ter feito algo um pouco mais subliminar, tipo, o que será que aconteceu com eles? Sobreviveram? Morreram? Fica aberto a interpretações. Eu acho que isso é mais legal do que de fato mostrar que eles morreram e acabou tudo por causa de uma moeda de 1 centavo que, enfim, estava lá na torre e foi levada para aquele momento. Enfim, Ai, gente. Eu falei tudo isso porque, assim, Premonição 6 não é ruim. Premonição 4 também não é um filme ruim, mas é o mais fraco da franquia porque ele deixou a desejar em vários quesitos. Premonição 6 também para mim, só que ele teve mais acertos do que erros em relação ao 4. Mas o que pesa muito para mim nesse sentido é que tiveram 15 anos para fazer um Premonição 6 decente, com uma história mais forte, com algo realmente criativo e engenhoso. E eles conseguiram em parte, mas deixaram a desejar em outras. E essas que eles deixaram a desejar me impactaram muito na minha imersão no filme e no meu entretenimento. Por isso, eu não curti tanto quanto eu queria curtir. Fora a comédia, ela é exagerada e desnecessária. Eu nunca vou cansar de falar. Odeio alívio cômico em filme de terror. Gente, e se tratando de família, eu acho que o peso e a carga emocional deveria ser maior. Então, assim, o pai da família acabou de morrer. No outro dia, a personagem tá correndo, fazendo exercício pela rua, o outro tá fazendo brincadeira, fingindo que tá se relacionando com um caminhão de lixo. Que isso? Cadê o luto? Cadê a dor da perda? É parente, é pai, é mãe, é irmão que estão morrendo. Não é desconhecido e nem um conhecido distante, é família. Então, cadê realmente o choro? Cadê todo mundo vestido de preto o tempo todo? Cadê a pessoa não querer sair de casa chorando porque o pai morreu, porque o irmão tá morrendo? Cadê isso? Não tem. Então, nesse sentido, o fato de ser família e de ser amigos é totalmente diferente. Eles podiam ser qualquer coisa, apesar do carisma. Então, faltou muito cuidado com a relação familiar aí. E isso é uma coisa que eu reparei e que deixou muito a desejar. Então é isso, turma, que eu tenho para falar de Premonição 6. O vídeo ficou grande, mas eu acredito que eu consegui elencar tudo que eu gostei e não gostei desse capítulo aqui. E como eu falei, para mim, ele é o segundo pior da franquia, atrás apenas de Premonição 4. Mas eu pretendo rever o filme outra vez no cinema para ficar mais atento aos detalhes, vendo o que eu perdi, ver algumas referências que provavelmente eu perdi e depois analisar, ver se isso ajuda ou não
na minha visão com relação ao filme. Então, gente, vocês já assistiram Premonição 6? Vão aqui e comentem que eu respondo, tudo certo? Então, até o próximo vídeo. Tchau!